aqui no motor da Kombi 1997, chegou a hora da gente regular as válvulas. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer para regular a válvula? A gente vai deixar o rotor apontado para o cabo de vela, que vai ser do cilindro 1. No meu caso, ele está nessa posição, porque eu já deixei ele nessa posição. Então é daqui que ele vai sair. Nesse distribuidor, se fosse em outro distribuidor, talvez ele sairia daqui. Mas enfim. Agora o que vai acontecer? Eu tenho aqui o rotor apontado para o cabo de vela do cilindro 1. Eu tenho aqui a polia. E como eu sei que o pistão está no topo? Porque eu tenho aqui o relógio zerado aqui no PMS do cilindro 1. Aqui é o cilindro 1. Aqui no cilindro 3, se eu pegar aqui uma chave e colocar aqui, ela não desce. Então por que às vezes as pessoas se enganam com o PMS? Porque o 3 e o 1 eles estão no topo. Então o que acontece agora? Eu fiz a marcação. Essa marca ela corresponde ao 0 grau. Se a gente vai regular válvulas, a gente vai trabalhar com essa referência. Se a gente fosse regular ponto, aí a gente trabalharia com essa aqui. Mas provavelmente essas daqui estão erradas também. Mas enfim, a gente está falando de válvulas, então a gente vai nessa primeira marcação. Tem aquelas polias que tem o W normalmente é do ponto. O PMS dela não tem. Mas aí você se baseia aqui pelo rasgo da polia. Neste caso aqui, ficou mais ou menos no canto aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cilindro 1 e vou regular as válvulas. É aparente que tem aí uma folga bem grande e eu vou fazer a regulagem dessas válvulas. Aqui você pode usar a folga que você quiser, tá bom? E antes que alguém vá no comentário, o pessoal jogou uma tinta aqui nas válvulas e aqui dentro, e o produto que eu passei aqui tirou um pouco, mas ainda ficou uma coloração esquisita. Não sei por causa do que pintaram isso aí de preto, mas a gente tirou aí o que foi possível. Eu também não entendi o porquê pintar de preto isso daqui. Depois que eu regulei o cilindro 1, eu girei a polia, agora a marca desceu e o rotor veio para cá. O rotor saiu daqui e veio para cá. E agora eu tenho então a marcação que eu fiz aqui. E agora eu tenho aqui o PMS no 0 grau. E eu vou regular aqui então a folga do cilindro 4. Da mesma forma, você adota a medida que você quer, 5, 10, 1 milímetro, 0, aí você vê. E agora vai acontecer o seguinte. Para fazer o 3, eu não preciso mais de relógio comparador e de mais nada. Eu só tenho que vir alinhar a marca que eu fiz do cilindro 1. O rotor já está apontado para o 3, porque eu já girei a polia. E aí é só vir aqui, puxar e fazer o ajuste. Uma outra coisa é o seguinte, quando está para cima as marcações aqui, o PMS ou está no 3 ou está no 1. Se você regular errado, não vai dar certo depois. Mas você vai conseguir saber se está certo ou não. Da mesma forma, o rotor já está apontando para o cilindro 2. Eu já tenho a marcação aqui. No caso, o cilindro 2 e 4 vai ficar só uma marca para cima. E eu venho aqui
e faço a regulagem. Nesse caso aqui eu deixei meio que quase regulada, falta só um ajuste pequenininho. E aí então vai estar pronta a regulagem de válvulas. Feito isso, você concluiu a regulagem de válvulas. Só que ainda tem uma questão. Para você saber se deu certo, você gira o motor várias vezes. Ou você vai lá no carro, quando o motor está no carro, com as tampas abertas mesmo. Você dá na ignição ali só para ele pegar e você já desliga logo em seguida. E aí você vem, põe na marcação. Um exemplo, neste caso aqui, eu tenho o cilindro 1 pronto, já com o rotor apontado para o cabo de vela. E aí você vem aqui no cilindro 1 e você faz o que? Você faz esse movimento e esse aqui, para ver duas situações: se ainda está na regulagem que você fez e se ainda não está travado. Feito isso, você repete o processo em todos os 4. E uma coisa que poderá acontecer, se você montar errado, se você fizer a regulagem errada, vai ser o seguinte: a hora que você voltar lá no cilindro 1, por exemplo, você alinha aqui, colocou aqui, aí você vai lá no cilindro 1, quando chega lá a folga está o dobro. Aí você vai e regula de novo, a folga está o dobro. Por quê? Provavelmente o rotor está apontado para o cilindro 3 e não para o cilindro 1, ou vice-versa. E o porquê disso? Porque às vezes você colocou no PMS errado. Então você confere o serviço e aí depois, estando tudo ok, você prossegue. Conferindo aqui no cilindro 4, escuto o barulhinho. Devido a alguma situação, um barulho normalmente é diferente do outro, por alguma situação, tá? Uma outra coisa que pode também alterar a regulagem é quando você tem um afundado aqui nos balancinhos, mas isso aí tudo você tem que olhar antes, inclusive a limpeza deles. Tem esse furinho aqui, você tem que passar um araminho, limpar isso aqui. Então nesse caso aqui, ó, o cilindro 4 está ok. Eu já coloquei na marcação do 3, já venho aqui conferir, escuto o barulhinho. Me parece aqui tudo ok. Venho aqui no cilindro 2, a mesma coisa. Me parece tudo ok. Pelo barulhinho. Claro que você fez a regulagem, você já imagina como que estava. Se não tiver certo, você refaz de novo. No meu caso aqui me parece tudo ok. Então a gente pode finalizar a regulagem de válvulas. Sempre que você for montar os balancins, observe que é sempre deslocado aqui na válvula, nunca é reto. Esses balancins utilizam esse calço plástico de nylon. E eu até hoje não entendi o porquê que a Volks fez dessa forma, mas tem balanceiros que não precisa. Desse outro lado aqui também vai 2. E se você observar, sempre é deslocado na válvula o balanceiro, junto com o parafuso. Então sempre é do lado. Lá também no comando de válvula também é deslocado. O que acontece agora? Eu não faço regulagem de válvula por balanço. Eu não vou entrar nessa questão. Tem um pessoal que faz, tem um pessoal que gosta. Eu faço por PMS. Coloquei o PMS aqui e vou lá no cilindro correspondente e faço a regulagem. O meu motor, ele tem o comando adiantado em 4 graus e eu executo da mesma forma, PMS, e vou lá e faço a regulagem de válvulas. Agora sim,
eu preciso fazer as marcações de referência do ponto. Essa primeira marcação eu puxei daqui aqui 8 milímetros, daqui aqui 12,5 milímetros, daqui aqui 16, daqui aqui 18 milímetros. Com isso, o que acontece? Eu tenho aqui 0 grau, 7 graus e meio, eu tenho 10 graus, eu tenho 12 graus e meio e eu tenho por último 15 graus. Não é uma referência tão 100%, mas é o que a gente tem de mais próximo aí do correto. Então com isso aqui, agora eu vou conseguir usar o ponto de ignição que melhor me convém. Lembrando que o ponto de ignição ele está muito condicionado à sua taxa de compressão. Se você tem uma taxa de compressão de 10, 12, 20, 50, o teu ponto ele vai vir para cá. Ele vai ficar atrasado. Ao passo que se você tem uma taxa de compressão pequena, 6,5, 7,5, talvez até 8, aí você já vai trabalhando daqui para cá. Porque nem sempre uma taxa de 9,5 você vai poder usar 15 graus de ponto. Então o que acaba acontecendo? O negócio de ponto ele é bastante interessante, porque se você tem uma taxa de compressão, você tem que usar ponto às vezes até negativo. Quando você tem uma taxa de compressão baixa, você pode usar um pouco mais do ponto. Então o que acaba acontecendo? O carro ele é muito mais linear quando você pode usar ponto. Igual, por exemplo, você pode usar aqui um ponto de 10 graus, de 15, dependendo do que você tem aqui de avanço centrífugo, o que você tem aqui de cápsula. Então isso aqui é um assunto que, se eu for falar sobre isso aqui, a gente vai algumas horas. Porque isso aqui está condicionado ao carburador e à taxa de compressão para que você consiga ter um carro funcionando corretamente, um carro gostoso, onde você acelera e ele continua crescendo. Tem carro que ele acelera e daqui a pouco ele já morre, aí você bate marcha para tentar ir e o carro ele não tem aquela desenvoltura que deveria ter. Diferente quando você tem o ponto de ignição correto, com a curva de avanço correta e com a taxa de compressão ideal para o que você quer, combinando isso com o comando do motor, que também é interessante você ter tudo isso já previamente calculado, que vai fazer com que você faz o quê? Vai fazer com que você tenha um carro linear de aceleração. Que isso é uma coisa muito bacana nas injeções eletrônicas, você consegue fazer tudo isso apertando o botão. Aqui você tem que trabalhar aqui, às vezes você tem que abrir, igual tem vídeo no canal aí sobre isso, porque às vezes você abre aqui dentro, tem uma curva de avanço de um carro a álcool, mas o teu carro é gasolina, então tem tudo isso. Então não é uma coisa assim tão simples para a gente falar isso brevemente, mas assim, você tem que ter um conjunto de comando de válvulas, taxa de compressão, distribuidor, ponto. E é isso aí. Esse carro aqui provavelmente ele estava com uma taxa alta e ele tem essas marcas aqui. Provavelmente, principalmente essa aqui, que é uma bem grandona que tem aqui. Olha o tanto que isso aqui está fora. Então você imagina uma taxa de 9,5 e você utilizar o ponto aqui, esse carro ele não tinha como funcionar bem, tá bom? Então assim, dentro de uma regulagem de válvula é isso. Agora a gente tem aqui o primeiro ponto, alinhou, eu posso fazer. Ah, eu tenho que fazer o 1, 4, 3 e o 2? Não, você pode fazer o 2, o 4, o 3 e o 1, para você não ter que ficar abrindo as duas tampas ao mesmo tempo.
Então tem uma série de situações aí que você pode fazer diferente, você tendo aqui a marcação, sabendo aonde que está o rotor apontando para qual cabo de vela, então é só vir aqui e regular. Então você não precisa necessariamente seguir uma ordem. Então agora a gente vai colocar as tampas de válvula, lembrando que aqui nunca vai cola. Na tampa você até pode pôr um pouquinho, mas aqui não. E aí fechamos então a montagem do motor. Aí falta só as latas, mas isso daí é só detalhe, não precisa regular nada, a não ser a tensão da correia do alternador. Então a montagem do motor a gente chegou ao fim, terminando com a regulagem de válvulas e já deixando aqui o ponto inicial. Uma outra situação também que eu havia comentado e teve um pessoal perguntando, eu vou aproveitar esse vídeo para me responder sobre isso. Vou exemplificar o que eu disse num outro vídeo e teve pessoas dizendo: ah, e quem disse para você que a faísca sai aqui do meio do rotor? O fato é o seguinte, o que eu estava dizendo é assim, você alinhou aqui 15 graus, aqui está certo, o rotor está apontando para o cilindro 1, cabo de vela do cilindro 1, beleza, então aqui está certo e aqui também está certo. Aí, em alguns distribuidores, o que vai acontecer? Tem uma marca. Eu fiz aqui uma marcação, que talvez não vai aparecer, que eu fiz aqui bem fraquinha, bem aqui, ó. Aí o que acontece? Aí você vem aqui e alinha o centro aqui, ó, que já tem até um risquinho aqui, ó. Você alinha com aquele risquinho lá, ó. Ok? E aí você vem aqui e aperta essa abraçadeira. Então você tem um ponto de ignição que pode não ser o ideal, mas você já está menos errado. Aquele vídeo é sobre isso. Se você não tem recurso, eu não tenho pistola de ponto, eu não sei o que fazer, ai meu Deus do céu. Então aqui, você alinha aqui, coloca ali, é isso. Aí você vai andar com o carro e você vai ver que se dá para mexer mais ou menos. Aí você pode vir nessa outra marca, você pode adiantar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Lembrando que ainda tem uma outra questão. A ponta do rotor está aqui. Mas existem situações aonde o pino da tampa ele está aqui. Então olha a distância que esse rotor está afastado da tampa. E isso é um problema, por isso que no meu distribuidor eu tive que fazer o alinhamento da aranha com a ponta do rotor para que fique apontado o mais reto possível para a tampa do distribuidor. Senão fica o pino aqui e aí eu tenho uma faísca saindo pelo canto. Aí não é à toa que você olha em alguns distribuidor que ele tem um queimado no canto, em vez de ter um queimado aqui o mais dentro possível, porque daí quando avança, ele vai indo aqui e vai vindo pelo canto. Só que aí o que acontece? Se ele já está aqui puxando, aí quando avança, aí a faísca tem que pular mais ainda. E aí às vezes você fica falando, meu carro não tem um bom desempenho, está consumindo demais e tal, e às vezes é um problema aqui. E aí você tem que tirar, reposicionar para poder dar certo. Então aquele vídeo era sobre isso, então aqui você vai errar menos, só que se você tem aqui o pino do distribuidor para cá, olha a distância que ele tem que pular. Então, mas aí é você de frente para o seu carro que você tem que observar isso. E eu fiz aqui no meu por causa disso. Isso aqui eu não sei como é que tá, eu vou mexer nisso depois. Mas provavelmente esse sistema RAW vai sair e vai entrar um sistema aranha. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Então assim, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.